E quando você não precisa, não é a paciência com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher, Deus quer que você tenha paciência com Ele, né? Às vezes nós explodimos, não temos paciência um com o outro, não temos paciência com Deus, não entendemos um ao outro, e é um momento da gente ter aquela paciência com Deus, né? Eu sou feliz porque Ele me salvou, né? Eu era perdido, né? E Ele me achou. Nem foi eu que busquei a Ele, né? Ele que me buscou. Eu era pior do que o pródigo, né? E Ele me salvou. Ele salvou Maria Madalena, Ele salvou a mulher do poço, Ele salvou os publicanos, os ladrões. Mas a salvação veio para todos, né? Mas nós vemos as pessoas de piores espécies, elas foram salvas, né? Salvas por Ele. E Ele também nos chamou para o ministério. Não é aquilo que a gente buscava. Existem pessoas que buscam o ministério, né? Mas Ele chamou. É como disse o apóstolo São Paulo, ele disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo nunca buscou, nem sonhava que ele ia pregar o Evangelho, que ele ia ser o mensageiro, né? Mas Deus o chamou. Perseguidor da igreja, fez irmãos blasfemarem. Você já pensou bem? Ele fez as pessoas blasfemar de Jesus, do nome de Jesus. E depois ele estava pregando. Este Jesus, essa fé que um dia ele procurou destruir, ele estava pregando essa fé. Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite, lembrando, né, que no dia 28, pastor Mendes vai estar aqui conosco, né, trazendo a palavra aqui, no dia 28, não é sem ser esse domingo, no outro. Ontem eu tinha um compromisso e eu não pude estar ali no culto de Gravataí, né? Eu quero pedir as minhas escusas, né, para os irmãos. Eu não fui em Gravataí, não, que eu não concordo com os irmãos. Não é isso, não. Eu não fui, que eu tinha um compromisso já marcado, fui bem cobrado, né, pela minha segunda mãe, irmã Bertolina, para estar ali orando pelo seu aniversário, né, 80 anos. Fez uma carninha, foi um aniversário maravilhoso, depois tinha um bolinho, e a gente fez uma oração, e também meus parabéns hoje também para o irmão Jovino. Eu não sei quantos anos, irmão Jovino, em Itapetinga, na Bahia. Nossos parabéns para o irmão Ismaília, em Santa Maria do Herval, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmã Joana, acho que tem um bolinho aí hoje, né? Deus abençoe, irmão Jovino. E dê muitos anos de vida, muita saúde para ele, né? Um homem batalhador, um homem de fé. E como o irmão Ismael é um amigo e um homem de fé nessa mensagem, né? É tão bom quando a gente tem companheiros de fé, né? Que caminha lado a lado. Me faz lembrar a mensagem respeito. O profeta disse que Moisés, certo ou errado, Josué e Caleb estavam do lado dele, né? Hoje, se o pastor falhou, os membros já procuram outro pastor. Só que você não vai achar pastor perfeito, não, meu irmão. Você não vai achar pregador perfeito, você vai achar homem de carne. Sabia disso? Homem que falha. E às vezes Deus vai permitir ele falhar para você tropeçar nele, e aí acaba você se perdendo e ele se salva. É igual o Davi, que eu li aqui domingo. Deus tinha Davi como homem segundo o seu coração. 1 João 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabemos que pecado é incredulidade, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Querido Deus, nos dê graça e nos ajuda enquanto vamos falar um pouquinho sobre a Tua palavra, que venha a ser de bênção para os Teus filhos que estão ouvindo, ó Deus. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, meus amados irmãos? Deus abençoa. Encarando o passado. Às vezes, nós temos sonhos para o futuro, né? Agora, é triste encarar o passado. Todos nós temos um passado. Todos. Jovens, velhos, né? Todos nós temos um passado. Uns têm um passado de glória, né? Cheio de troféus, e outros têm um passado triste. Existem pessoas com um passado triste, né? Nós vemos que a samaritana ela teve que encarar o passado dela, porque Jesus veio ali para revelar o seu passado. Ela tinha um passado. A mulher do poço, a Maria Madalena, Zaqueu tinha um passado. Veja que ele teve que encarar o passado dele. E quando Jesus mandou ele descer, chamou ele pelo nome, e ele veio e começou a falar, confessar para o Senhor. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, né? E Jesus ali, quieto e ouvindo. É tão bom, né, você poder conversar com Deus e confessar o seu passado, acertar sua vida, né? A gente está numa linha do Espírito Santo em falar sobre essas coisas, né? Encarar. Quando você vem a Deus, você encara o passado. Atos 2:38, arrependei-vos, né? É da minha volta, arrependimento. Arrependimento é morte. Arrependei-vos. Arrependei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados. Às vezes a pessoa pensa que o pecado é fumar, beber, prostituir. Esses são os frutos da incredulidade. Pecado é incredulidade. É você não crer, né? O que é nascido de Deus não descrê. O que é nascido de Deus não peca. Veja São João falando, aquele que aborrece seu irmão é homicida. E o homicida não tem permanecente nele a vida eterna. O que aborrece. A gente tem que cuidar muito para não aborrecer. Meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias 4, verso 6. A falta do conhecimento, a falta da revelação. Então, é hora de você encarar a realidade. Porque se nós não acertarmos a nossa vida aqui, os nossos pecados vão nos alcançar. E no dia do juízo do trono branco, você vai ter que encarar, porque você rejeitou acertar aqui. Você viveu dentro de uma
ritualidade, pensando que estava adorando a Deus, louvando. Aí você foi enquadrado em São Mateus capítulo 15, quando Jesus está citando Isaías capítulo 6, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus está citando a Escritura do dia, que encaixava naquele povo ritualista, povo da lei de Moisés, que não estava reconhecendo o profeta que Deus tinha enviado, aquele profeta que Moisés falou. Eles ficaram tão envolvidos no ritualismo que não viram a promessa, a profecia se cumprindo. O povo de Israel um dia teve que encarar o passado. Quando eles chegaram em Cádiz Barneia, veja que Deus tinha jurado que eles não entrariam no seu descanso quando fizeram o bezerro de ouro. Mas eles caminharam por 40 anos, gozando das bênçãos de Deus, o pão que vinha do céu, a água da rocha, os cânticos, as festas, todos os rituais, todas as festas. Mas tinha que chegar um dia na cadeira do julgamento, que era Cádiz Barneia. E ali eles foram julgados, porque o Senhor tinha dito, eles não entrarão no meu repouso, no meu descanso. E eles foram novamente testados. E eles rodaram no teste. 12 homens foram espiar a terra. Quando voltaram, 10 estavam assustados, porque eles viram gigantes. 2 viram o fruto da terra, as novidades da terra. Viram que a terra era boa, era produtiva. Josué e Caleb estavam olhando a qualidade da terra. Josué e Caleb estavam ali espiando a terra, não estavam olhando gigante. Não, eles sabiam que Deus era maior do que o gigante, maior do que os problemas. Mas os outros 10, representando as 10 tribos, eles trouxeram uma mensagem desanimadora. Você sabe o que é trazer uma mensagem desanimadora? Na verdade, a terra é boa, a mensagem é boa, mas os enaquins habitam a terra. Os cananeus moram em Jericó. As cidades são fortificadas, estão cheias de muros, soldados com armas modernas. Trouxeram uma mensagem desanimadora. Há pregadores que trazem mensagem desanimadora, que não anima o povo. Mas Josué chegou, Caleb, não foi nem Josué, foi Caleb, fez o povo calar. Calai-vos! Se o Senhor se agradar de nós, nos dará terra. Mas nós vamos entrar, vamos. De repente não entramos com essa igreja velha, mas entramos com a igreja nova. Não entramos com esse ministério velho, mas entramos com o ministério novo. Moisés não entrou, mas Josué entrou. Josué é o tipo do mensageiro do dia, do Espírito Santo. Caleb, o tipo daqueles que seguem o Espírito Santo. Mas eles tinham uma mensagem para animar a igreja, para animar o povo. Gente, nós temos que ter uma mensagem que anima. É que aquele povo pecaram, desobedeceram, murmuraram. E eles tiveram que encarar. Sabe o que é encarar o passado? Aquele pecado que você não acertou. Sabia disso? Aquele pecado. Aquela conta que você não pagou. Já viu quando você vai tirar algo numa loja? Tem restrição. Aí você vai lá olhar na Serasa, seu nome tem restrição. Como dizia o pastor Osmar, você não cuidou do seu nome, vai cuidar do meu.
Não pode tirar, de repente, por R$10. R$10. Você tem que ir lá acertar. Você tem que encarar o passado. Veja, aí você se envermelha. Você chega ali e não pode comprar. Eles foram mexer no seu CPF e tinha restrição ali. Eu tirei um carro para o meu filho e ele ficou um tempo sem pagar. E agora ele foi lá e pagou tudo. Aí hoje uma advogada me ligou. Ele pagou já fazia uns 2 meses. Aí o senhor João Bispo, eu disse sim. Vou dar o número do CPF, os últimos números, 72. O senhor tem uma dívida aqui, eu deixei ela falar. O senhor tem uma dívida aqui, de um Loga. Eu disse, sim, tá. Como é que o senhor vai fazer? Eu disse, já está quitado. Aí eu lembrei dos meus pecados, que foram lançados no mar do esquecimento. O acusador no 4º selo, que é Satanás, quando ele te acusa, o advogado vai ouvindo ele e diz assim, ele já foi perdoado. Desculpa, senhor, desculpa. Vou tirar do sistema aqui, vou pedir para tirar. Não faz você lembrar da sua vida passada? E Satanás te acusando lá diante de Deus? Veja o 4º selo, o acusador. Mas aquele sangue que foi derramado no Calvário nos redimiu. Perdoado. O profeta diz que existem pessoas piores na terra do que Judas Iscariotes. Hoje, há gente pior do que Judas Iscariotes. Eu conversando com vocês, tem que ler um pouquinho a mensagem, né? 34. Quando considerei o meu caminho. Como podemos descansar em Sião quando o mundo está coberto de pecado e os membros da igreja estão vivendo em pecado? Como podemos nos calar quando a igreja é rasgada em pedaços por credos e denominações? E a irmandade está separada e as pessoas estão se tornando mundanas. Quando Deus requer santidade, ou ninguém verá o Senhor, Moisés começou a considerar seus caminhos. Como ele havia seguido sua própria instrução escolar e treinamento, e ele sabia que havia um chamado de Deus em sua vida, mas ele havia tentado resolver as coisas do seu próprio jeito. Às vezes nós queremos resolver do nosso próprio jeito. Não funciona, meu irmão. Não funciona, minha irmã. Tem que ser do jeito dele, de Deus. Muitos de nós, pregadores, temos esse problema. Temos um chamado de Deus em nossa vida, então saímos e recebemos o ensinamento que nos diz que os dias dos milagres já passaram e que não existe mais batismo do Espírito Santo, que isso foi para os dias passados. Que Deus lhe permita considerar os seus caminhos. O mesmo Deus que escreveu essa palavra ainda vive e faz com que você seja responsável por ela. Deus é infinito. E quando Ele fala, tem que ser perfeito. Ele não pode mudar. Não podemos alterar a palavra de Deus. Temos que alterar nosso pensamento para o pensamento dele. Desde que a mente de Cristo esteja em você, então você pensará como ele pensa. E quando ele começou a refletir sobre essas coisas, posso vê-lo ficar todo arrasado. Falando de Moisés. Quando ele começou a refletir, ele tinha que encarar o passado dele, tinha matado um homem, era procurado por aquele país, pela polícia daquele país. Ele era um homem procurado e também era procurado por Deus. E ele começou a refletir. Tinha coisas para acertar. Mas veja o que aconteceu. Não há ninguém que possa encarar seu próprio passado sem que fique arrasado com ele.
Rogo que o Espírito Santo traga cada ser humano aqui neste momento de volta ao seu passado e olhe para ele, e então se volte para o seu testemunho. É tão lindo quando você dá o seu testemunho que ele te salvou, que você conheceu essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Já foi a última mensagem. Não foi mais Apocalipse 10, 1 a 7, mas 8 a 11, porque 10, 1 a 7 está dentro de 8 a 11. E ele te salvou. Ele te perdoou. Ninguém pode te acusar. Eu estava lembrando de uma história, eu já contei para vocês aqui, daquele moço que trabalhava numa fazenda e ele conseguiu um emprego naquela fazenda. Ele tinha comida, ele tinha dormida e o patrão colocou ele para cuidar dos patos. E ele foi cuidar daqueles patos. Mas o patrão recomendou ele porque aqueles patos era o xodozinho do patrão. Mas um belo dia, ele cuidando dos patos, por acidente, ele matou um. E alguém viu. E como Moisés, quando matou aquele egípcio, um irmão dele viu. É que alguém vê. Você diz, não, ninguém me viu, Deus te viu. É que alguém viu. E alguém viu. E quando estavam lá no alojamento, aquele rapaz que viu que ele tinha matado aquele pato, e ele fez um buraco, escondeu, né, porque tinha muitos patinhos ali, e ele cuidava deles, o patrão não ia desconfiar, porque eram muitos. O rapaz chegou para ele e disse, mas hoje eu vi que você pisou num daqueles patinhos e enterrou na terra lá. Ele se assustou. Não, tudo bem. Eu tenho que limpar a cocheira amanhã e eu queria que você fizesse para mim que eu tenho que sair. E vai lá o rapaz limpar a cocheira, né? Na outra semana ele pedia para ele fazer um serviço mais, cortar capim, ordenhar as vacas. E ele dizia, mas e o patinho? O patrão não sabe. Quando ele reclamava, ele dizia, e o patinho? Só nós dois que sabemos, o patrão não sabe. E ele passou a ser escravo daquele outro empregado que estava ali. Qualquer coisa, ele dizia, e o patinho? E ele tinha que fazer. Tinha que limpar os banheiros, né? Tinha que trazer comida para o rapaz ali. Estava na mão dele. Mas um dia ele disse, basta! Foi lá, chamou o patrão e encarou o patrão. Patrão, eu tenho algo aqui para falar com o senhor. O senhor lembra daquele patinho assim, que eu disse para o senhor que tinha sumido? Não sumiu nada. Acidentalmente eu pisei, matei, escondi. Oh, meu filho, que bom. Mas o senhor vai me cobrar? Não vou te cobrar. Ele foi aliviado. Depois que você confessa, você fica aliviado. E aquele moço queria sair para uma festa e pediu ele para fazer um determinado serviço. Ele disse, eu não vou fazer. Não vou fazer mais nada que você manda. E o patinho? Já acertei o patinho. Já falei com o patrão. Eu já acertei. Você já acertou? Você, irmão, irmã, às vezes a vida está difícil, a coisa não está certa. Você já acertou o patinho? (37) Quando ele começou a refletir, posso ver aquele ancião de barba branca e solta, e ele disse, arruinei minha vida. Tenho 80 anos, e se eu tivesse refletido sobre isso, quando era jovem, tivesse feito a coisa certa, mas agora é tarde demais.
e as grandes e brilhantes lágrimas rolavam por sua barba branca. Naquele momento, quando ele estava considerando seu caminho, houve um barulho de rachadura na encosta da colina. Quando considerava seu caminho, ele disse: vou me virar para ver o que Deus fez. Confio que Deus trará essa sarça ardente ao alcance da audição de cada pessoa aqui nesta noite. Quando ele virou para olhar, a sarça estava ardendo. Uma voz saiu dali: Moisés, Moisés. Não era a voz de Faraó, nem de sua mãe, nem do seu pai, era Deus. É Deus te chamando. Você que está fora da comunhão, você que não tem acertado sua vida com Deus, é hora de você acertar a sua vida com Deus, não importa o ministério que você pertença. Se é aqui, ou se é lá no Pará, lá em São Paulo, mas é hora de você acertar com Deus, encarar o seu passado, acertar com o seu pastor. Você tem falado dele, você tem cortado ele em pedaços, apunhalado ele pelas costas, falado do diácono, da mulher, da esposa do pastor. É um tempo de você encarar esse passado. Se você não encarar hoje, você vai ter que enfrentar em Cádiz Barneia. Você vai ter que enfrentar no juízo do trono branco. Porque nada pode ir pego no nosso paletó. Já contei a história que o irmão Brana contou daquele sacristão, ex-sacristão. Ele tinha se convertido. Ele disse: irmão Brana, sempre tem uma coisa que me incomoda. Eu tenho procurado viver honestamente, sinceramente com Deus, mas sempre tem algo que me incomoda. Eu não tenho paz, mas eu pago meus dízimos, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. É como você escuta o CD, você aperta o play, mas parece que tem algo que te incomoda. O irmão Brano olhou para ele e disse: não vejo nada. E de repente a visão veio, ele disse: tem uma pequena coisinha escura que te acompanha. Você não trabalhou com padre? Sim, fui sacristão. Ah, tá. E você mexeu lá no cofre uma vez e pegou umas moedas, não foi? E nunca contou para o padre. Ele disse: sim, era aquilo ali. E o morcego que seguiu Nelly Sander, às vezes está te seguindo. E só tinha um lugar para ela ser liberta, na casa do profeta. E hoje nós arrasamos outro, falamos de um, falamos de outro. Falamos mal do ministério de um, do ministério de outro. O que você tem que ver com o ministério de A e de B? Você é membro do pastor A? Zela, proteja seu pastor aí. Não fica falando do pastor, o outro pastor, não. Degradando, brigando na internet, fazendo postagem, falando. De repente, uma nuvezinha negra começa a te seguir. Aí você chega em Cádiz Barneia, vai ver só gigante. Você tem que encarar o seu passado, meu irmão. Minha irmã, é tempo de encarar o passado. Ah, mas eu já creio na terceira etapa. E por que você fala do seu pastor? Por que você fala do outro pastor? Ora por ele! Ora por mim! Eu preciso das orações. Ora pelo pastor Mendes. Ora pelo pastor Sinival. Para o pastor Sebastião José, pastor Ivaí, pastor Orlando. Isso é um tempo de unidade de fé.
Passou o tempo de companheirismo. É um tempo de unidade de fé. Os Brana, eles defendem um ao outro no jardim. Você nunca leu isso aí, não? Vamos ao lado de Jesus. A partir do parágrafo 129, vou te dar o 129, para você ir seguindo ali, onde ele diz, às vezes o ministro comete um engano, 130, e nós, em vez de tirar aquela pessoa do buraco, nós tentamos, com a estaca, empurrar ele mais para dentro. Leia a mensagem, aperta o play certo aí, ó. Escute o nosso pastor Osmar, que ele está sempre nos corrigindo. O cristão nascido de novo, ele não come comida estragada, não. Nós temos o pão vivo que tem descido do céu. Nós temos o livrinho. Como disse o irmão Brano, nós temos os livros, temos as fitas, temos todas as ordens de igreja. Mas hoje nós temos a revelação. Nós temos um alimento de restaurante fino. Você tem que pagar um preço alto. Se você vai na Shunite aqui, que é uma das melhores churrascarias aqui do Vale do Sino, você tem que pagar um preço alto. Com R$10 você não come lá, não. Você pensa que vai comer lá com R$15? Não come. Nem entra. Ali é tudo de primeira. Apocalipse 10, 8 a 11, João, essa mensagem é comida de primeira, comida cara, você tem que pagar o preço para comer. É tempo de encarar o passado. Você está tendo dificuldade é por causa do seu passado, que não foi acertado. Não foi acertado com a mulher, não foi acertado com o filho, não foi acertado com o patrão. Você achou que fez bom negócio, né? Quando você logrou, aquela pessoa que você foi vender o carro, você logrou ele. Você vendeu e disse que o motor estava inteiro. Quando diz aqui no sul, na capa da gaita. O rapaz andou alguns dias e fundiu o motor. Você diz, não, esses pneus estão bons. Você vendeu com pneu frisado. São coisinhas que tem que acertar, meu irmão. Nós somos o espelho, nós somos o exemplo. Nós representamos Deus aqui nessa terra. João representava Deus na terra. Hoje a esposa representa Deus na terra. Porque ela está comendo o livrinho, não é comida estragada, não. É de restaurante fino, caríssimo, e profetizando outra vez. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos, Pai. Aquele irmão e irmã que o Senhor tem chamado à comunhão, a voltar para os seus pés. Ajuda e abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, nesse momento,